Bom dia, graça e paz em Cristo Jesus, a vitória sempre. Emuná, tenha fé, pois Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Feliz domingo, abençoado seja os teus caminhos, a tua casa, a tua família, os teus filhos, o fruto do teu ventre, que é a sua família, as obras das tuas mãos, aonde quer que você coloque as suas mãos, que seja abençoado. Mas para que isso aconteça, você deve estar com a sua vida caminhando em retidão, em acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Você deve estar vivendo dentro do propósito, dentro do plano que Deus ele tem estabelecido para você. Porque muitas pessoas, eu quero ser abençoado, me abençoa aí, abençoa os meus caminhos, e a pessoa sai e continua a viver uma vida errada, uma vida completamente fora, afastada do que é o propósito de Deus. Aí não tem bênção. A bênção de Deus, ela vem quando nós caminhamos dentro e de acordo com a vontade do abençoador, que é Deus, que é Jesus. O livro de Tiago diz assim: a fé sem obras ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Se você tiver o azeite aí da unção, eu tenho aqui, vidrinho do azeite da unção. Unge o alto da cabeça, as mãos, e depois você pode ungir os seus pés. Eu vou orar, eu vou fazer a oração nesse momento, e eu gostaria que você prestasse atenção nessa passagem de Tiago 2,26. A fé sem obras é morta. A fé e as obras caminham juntos. Não existe a fé sem obras. E a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, ela é inexistente, inoperante. Não serve, não funciona. Eu tenho que ter a fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu recebo a palavra de Deus e creio nela no meu coração, com a minha alma, com o meu ser. E eu vivo essa fé colocando por obras, ou seja, em prática, na minha vida, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia, na maneira como eu me relaciono com as outras pessoas, na maneira como eu convivo, até com pessoas de diferentes opiniões, de pessoas que de repente não têm um bom relacionamento com você. Tudo isso você tem oportunidade de colocar as obras, a fé por obras. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já viu ou tem visto, as aves que voam? Por que as aves voam? Porque elas têm duas asas. E com essas asas, elas têm a habilidade de levantar o corpo delas, das aves, nos céus e voar, sendo levadas, conduzidas pelo vento. Com as aves com as asas, não somente as aves, elas vão fazendo um esforço para voar, mas também elas conseguem navegar nos céus. Elas podem navegar, mudar de direção, diminuir um pouco, voar mais rápido, subir, descer. Você nunca viu, por exemplo, uma ave voando se ela tiver somente uma asa? Até mesmo se a asa tiver danificada, se a asa tiver ferida, ela não consegue voar.
Então, a fé e as obras são duas asas que Deus nos deu para nós voarmos, para nós crescermos, para nós vivermos a nossa fé. Nós precisamos das duas, a fé e as obras. São duas asas. Toma a sua Bíblia e deixa eu fazer a oração por vocês nessa manhã, meus irmãos. Deus querido, Deus amado, eu te agradeço, te louvo pela oportunidade, Senhor, de nós podermos estar aqui nesse culto dominical online, reunidos com os nossos amigos, os nossos irmãos. É uma oportunidade gloriosa, graciosa de poder estarmos congregados, aproveitando esse tempo de louvor, tempo de oração, tempo de ministração da palavra. Em nome todo-poderoso de Jesus, eu venho, meu Pai, pedir a intercessão do Senhor em favor dessas vidas. Existem pessoas que estão enfermas, outros enfrentando problemas difíceis na família, no trabalho, na economia. Outros estão passando por problemas emocionais, espirituais. Mas eu creio no poder de Deus. Eu creio na autoridade que existe e que há no nome do Senhor Jesus, para pedir agora intercessão, que o Senhor possa atuar, tocar esta vida desde o alto da coroa da cabeça até que seja a planta dos pés, e que essa pessoa receba a cura, a libertação do espírito, do coração, da alma, que sejam abençoados, meu Deus, na mente, no coração, no espírito, ó Deus, e libertos de toda opressão, depressão, de todo ataque de forças espirituais do maligno que vem atacando. Meu Deus, repreenda agora toda a armadilha, toda a pedra de tropeço, toda a rede de Satanás que vem para enredar as pessoas, para as pessoas ficarem presas a uma situação do mal e que traz prejuízos para a família, prejuízos pessoais. Ó Deus, repreenda agora, em nome de Jesus. Nós expulsamos os demônios e todo o mal, e declaramos, profetizamos nessa manhã a cura e a libertação total. Eu declaro a tua vida liberta, a tua vida transformada pelo poder de Deus. Recebe a bênção de Deus que enriquece e que não acrescenta dores. Deus, o Senhor Jesus, Ele é a âncora da tua alma, a esperança do teu ser. Deus é torre forte, inabalável. Ele é o teu refúgio e tua fortaleza. Deus, Ele é o teu porto seguro, um cais para onde você pode ancorar a tua vida, a tua família e receber a proteção de Deus que te guarda de dia, de noite, que guarda a tua entrada e a tua saída. Que Deus te livre agora de toda peste perniciosa, de toda praga sanguinolenta, de toda enfermidade, doenças, bactérias, vírus. Que Deus te livre agora de toda tentação, de toda armadilha do pecado que vem para poder você tropeçar, cair e ser destruído. Que Deus te livre dos acidentes de automóvel, que Deus te livre de bala perdida, tiroteio, assalto, sequestro, roubo. Que Deus te livre de pessoas maliciosas
pessoas malignas que vêm para destruir a sua vida. Que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te proteja pela frente e por detrás, e os teus lados, a tua cabeça até os teus pés. Recebe, diga: eu recebo a minha vitória em o nome de Jesus. Levante a sua Bíblia, abra no livro da Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 14. Efésios 6, 14, que diz assim. Vamos ler. Efésios 6, 14, que diz: estai, pois, firmes. Estai, pois, firmes, com os vossos lombos vestidos com o cinturão da verdade e com a couraça da justiça. Veja o que diz a palavra de Deus, né? O apóstolo Paulo manda nós estarmos firmes, né? Ceñidos, ou seja, vestidos, os nossos lombos, o nosso corpo, o nosso peito, com o cinturão da verdade. Eles usavam um cinturão assim na área do peito, né? E com a couraça, ou seja, com a armadura da justiça posta. Deus usa a palavra para nos revelar nessa manhã o que significa ter a nossa vida vestida com a verdade, o que significa permanecer firme na verdade. Mantenha-se firme na verdade, é a palavra que eu tenho para entregar de parte do Senhor Jesus para cada um de vocês nessa manhã. Você pode abrir também o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. João 8, 31 diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Então, havia um grupo de judeus, ou seja, religiosos, que haviam crido, que haviam aceitado a Jesus, se tornaram discípulos. Jesus diz: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Então vamos interpretar essas duas palavras, essas duas referências bíblicas. A primeira de Efésios 6,14, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 6, ele fala sobre a armadura de Deus. E aqui ele vai descrevendo cada item da armadura. Então ele fala do cinturão. Ele fala de um cinto de proteção, né, que se usava assim, debaixo do peito. A gente usa o cinto, né, aqui na área da cintura, porque é onde colocamos as calças, né? Mas no tempo de Jesus, porque eles usavam vestidos, o cinto ia por cima da vestidura, por cima do vestido, e eles colocavam debaixo aqui do peito, essa área aqui, onde eles colocavam um cinturão de couro, né? E aqui Paulo ele manda estar firme, vestido os vossos lombos com o cinturão da verdade.
Então eu tenho que ter em meu corpo, na minha alma, no meu ser, a verdade. E ele fala, e vestir a couraça da justiça tem que estar posta. A couraça era, então, aquela parte da armadura que protegia o peito, que protegia o soldado, que protegia o guerreiro para a batalha. Ora, já aqui no Evangelho de João, capítulo 8, você vê o Senhor Jesus se dirigindo aos primeiros, aqueles judeus que haviam se convertido, que eles deviam permanecer na palavra de Jesus, na verdade, porque conhecendo a verdade libertaria. O que Jesus quis dizer em permanecer na sua palavra? Significa seguir o caminho que foi indicado. Ou seja, eu absorvo, recebo a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, né? E a palavra me vai mostrar como é que eu tenho que seguir, como eu tenho que ser verdadeiramente discípulo. Ou seja, eu tenho que ter a mesma mente, a mesma ação, ou seja, os mesmos atos, o mesmo espírito, os mesmos olhos e os mesmos ouvidos de Jesus. Porque a palavra dele, ele falando para mim, como que eu tenho que pensar, como que eu tenho que agir, como que eu tenho que ter o meu espírito, como que eu tenho que ver, ter o olhar de Jesus, como que eu tenho que ouvir. Ou seja, isso é fazer a vontade de Deus de uma maneira constante, consistente e obediente. Aqui no Evangelho de Lucas, eu separei aqui para a gente ler. Veja aí o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Então, ele mostrando que nós, para permanecermos na palavra dele, seremos verdadeiramente seus discípulos. Ele fala aqui em João 8, 31. O Senhor nos explica que a verdade é perseverante. Permanecer na palavra significa relativamente perseverar, ou seja, dia a dia nós temos que permanecer na palavra. É fácil, sabe, começar uma experiência religiosa, porque nós somos impulsionados pelo calor do momento, o acaloramento do momento. Mas quando começa a vir as tribulações, as dificuldades, os problemas, as adversidades, essas emoções acaloradas, elas vão esfriando. E aí que acabou a novidade da igreja, comecei com Deus, aí a pessoa começa a diminuir. E aí que o diabo, Satanás, usa coisas, situações, até mesmo pessoas, para atacar você nas suas emoções. Nas emoções. E aí você começa a perder aquela perseverança, aquele ânimo. Você veja que aqui o Senhor Jesus explica isso aqui no Evangelho de Lucas 8:15, quando ele explica a parábola do semeador. E que ele diz assim: mas a semente que cai em boa terra, estes são os que caem num coração bom e reto, que retém a palavra ouvida e dá frutos com
perseverança. Olha só, os frutos só vão aparecer na nossa vida se houver perseverança. Eu tenho que perseverar na minha vida, no que é reto. Mas o que cai em boa terra, estes são os que com um coração bom e reto retêm a palavra ouvida e o fruto da perseverança. Ou seja, a prova de que a fé é autêntica, verdadeira, é demonstrada pela permanência na palavra. Hoje todo mundo, quando eu vou pregar, às vezes na igreja ou até mesmo no ministério, adoração, eu falo, é muito fácil você estar aqui na fé, todo animado, porque as coisas estão dando certo, você deu um testemunho, contou a sua bênção, e amanhã, quando você passar por um deserto, por uma dificuldade, por uma luta, o que é que vai acontecer? Como é que você vai agir? Quero agradecer aí os irmãos que estão colocando aí os nomes, as intenções, os pedidos de oração. Continua aí no site colocando pedidos de oração. Então, a fé autêntica é aquela que vai se renovando, mesmo em meio a tribulações e a dificuldades. Aí talvez você fala, pastor, mas você fala isso porque você é pastor. Eu sou pastor há 40 anos, vou completar 41 anos de ministério. Mas, antes disso eu fui membro, eu frequentei igreja, eu participei de escola dominical, eu participei de movimento de jovens, juventude. Eu tive também as minhas lutas, e o fato de que eu sou pastor, ministro, ensino a palavra, não me dá nenhuma posição especial ou privilegiada. Ao contrário, eu também estou sujeito aos ataques de Satanás na minha fé. Eu passo pelas lutas, pelas dificuldades. E é dia a dia, perseverando na fé, que a gente vai crescendo, que vamos nos alimentando, porque este mundo que vivemos está na mentira. E a mentira, ela é como uma armadilha. Já viu quando você coloca uma armadilha e o animal cai? Ele caiu ali naquela isca, né? Então, a mentira, ela prende, a mentira engana, a mentira te faz de você uma pessoa débil, fraca, derrotada. Mas a verdade te faz livre, a verdade te liberta. Por isso que Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. O que Jesus quis dizer com isso? Que a verdade os faria livre, porque eles podiam ser livres até mesmo da própria lei de Moisés, que um princípio, né? Ambas as coisas poderiam parecer o mesmo, mas nós vemos nesse evangelho, por exemplo, em João capítulo 1, versículo 17, diz assim, vamos ver aqui, João 1, 17, ele diz assim, pois a lei por meio de Moisés foi dada, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então a lei foi dada para tentar levar a pessoa para Deus, mas a própria lei se transformou numa prisão, onde ninguém conseguia viver. Aí Jesus diz aqui, em João 14,6, Jesus é o Filho de Deus encarnado. Por meio disso, por isso, tanto nos mostrou ao Pai de uma forma única. Então Jesus, ele vem nos mostrar o verdadeiro caminho da salvação. Essa é a verdade que nos liberta dos nossos medos, dos nossos fracassos, que nos liberta das nossas limitações, das nossas debilidades.
As pessoas podem reconhecer o impacto devastador, por exemplo, que uma mentira pode fazer na vida da pessoa. Uma mentira pode destruir relacionamentos, famílias. A mentira pode levar as pessoas ao estresse. Deus, Ele nos traz para vivermos uma vida reta diante dEle. Mantenha-se firme na verdade em tudo que você faz. Hoje em oração, louva ao Senhor, porque quando permanecemos na verdade, estamos em paz com Ele e em paz conosco mesmo. Pessoa que vive alguma coisa errada, ou alguma situação que não é verdadeira, ela vive estressada, ela vive sofrida, ela vive angustiada. Tem uma frase do Dr. Charles Stanley, que é um grande pregador, também um grande conselheiro para situações familiares, educação infantil. Ele diz assim: nós estamos no processo de resistir à verdade de Deus, ou estamos no processo de sermos moldados pela sua verdade. Como eu sempre falo, existem vários tipos de pessoas, de raça, de cultura, de educação, de gostos diferentes. Mas, na verdade, diante de Deus só existe uma pessoa que faz o bem e a outra que faz o mal. Diante dos olhos de Deus só existe a pessoa que crê em Deus e faz a vontade de Deus e o outro que não faz. E diante de Deus existe a pessoa que está no processo de lutar, de resistir à vontade de Deus, à verdade de Deus. Ou outros que estão no processo de serem moldados pela verdade de Deus. Que tipo de pessoa você é? Você é a pessoa que está no processo de resistir à verdade? Deus já te chamou, Deus já falou contigo, Deus já mostrou a verdade dele para você, o plano, os propósitos que ele tem na sua vida, mas você fica resistindo, porque você não é capaz de abandonar as coisas desse mundo. Igual o jovem rico, se lembra? Deus já tinha usado Jesus para chamar ele. Ele estava seguindo a Jesus, mas ele estava no processo de resistir à verdade do Evangelho de Jesus, porque ele amava as riquezas, ele era materialista. De repente você é uma pessoa materialista, apegada ao dinheiro, a coisas materiais, às coisas do mundo, vícios e relacionamentos errados, e você está perdendo tudo de Deus, até mesmo a tua salvação. Ou você está no processo de ser moldados por Deus e pela sua verdade. Porque assim, nós vamos perseverando, permanecendo na verdade, como lemos aqui desde o princípio, e essa permanência, perseverança na verdade, vai fazendo com que o nosso ser, coração, alma, mente, espírito, sejam moldados dia a dia pela verdade de Deus. E isso que nos traz a verdadeira libertação. Se você voltar agora lá em João, capítulo 8, versículo 36, seguindo o que nós estávamos lendo, ele diz assim: assim que, se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só, assim que, se o Filho vos libertar, o Filho Jesus, verdadeiramente somos livres. O Filho de Deus, Jesus, veio para que os homens pudessem ser verdadeiramente livres. Jesus, ele veio na sua vida, na minha vida, para que nós pudéssemos considerar a verdadeira liberdade, que é a única opção proposta por Deus para que a nossa liberdade se encontre em Cristo. Nós temos que viver nessa fé. Nós temos que permanecer e sermos fortes na fé.
Aí mesmo em Efésios, vai deixando sempre aberto nas passagens que nós estamos lendo, para você não ter que ficar indo e voltando. E em Efésios, quando ele fala aí sobre a armadura de Deus, ele começa no versículo 10, dizendo, ele termina, no versículo 10, depois que ele fala de todos os itens da armadura de Deus, ele termina dizendo assim: por último, sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Por último, ele fala, sejam fortes, porque eu coloco a armadura de Deus, que são os itens espirituais, as armas espirituais, as ferramentas espirituais que Deus me dá. Ele fala, você ter o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, né? Calçar os pés com a preparação do Evangelho. Aí ele fala no final, ele diz assim, por último, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder, na grandeza do seu poder. Porque não adianta Deus, ele te dá todas as ferramentas necessárias para você ser forte, se você não faz por onde ser forte. É quando eu estava no exército, né? Era oficial do exército. Então, você prepara o soldado, você treina o soldado, você dá as armas para o soldado lutar, mas ele é fraco, ele não se fortalece, então ele não serve para a batalha. Meu irmão, você tem que ser forte no Senhor e na força do seu poder. Há momentos que nós precisamos do defensor da nossa fé, que é Jesus. Jesus é o nosso socorro bem presente nos momentos de aflição, nosso auxílio. Mas também tem momentos que nós temos que levantar e declarar guerra. Ou seja, você tem que buscar a fortaleza em Deus. Hoje, em oração, agradeça a Jesus pelo seu amor, sua misericórdia, sua graça na nossa vida, que é um milagre, que nos fortalece na nossa fé. A palavra de Deus diz em 1 de Coríntios, capítulo 16, olha, versículo 13, para terminar, né? Para a gente terminar e orar. Estai em guarda. Em outras traduções diz assim, está alertas. Aí diz, estai firmes na fé. E sejam homens valentes e sejam fortes. Está em guarda, está alerta, sempre prestando atenção nas situações. Às vezes você cai. O que acontece? Todo mundo aqui já caiu, né? Você andou na rua, estava olhando para trás, aí você tropeçou numa pedra, caiu, ou bateu em alguém, ou tropeçou em alguma coisa. Por quê? Porque você não estava prestando atenção. Estava distraída. E às vezes, sempre as coisas ruins acontecem na nossa vida quando nós, espiritualmente falando, nós estamos distraídos, não estamos em guarda. A palavra estar em guarda significa que você está guardando. Já viu quando você passa na frente de uma loja, está lá o segurança, está guardando. Você já viu quando acontece, por exemplo, você passa na frente do quartel, está lá o sentinela, que é o soldado que está em guarda. Ele está aguardando ali, ele tem que ficar de olho, ele tem que ficar alerta. Então você tem que estar em guarda. 1 Coríntios 16:3, está em guarda, está firmes na fé. Nós temos que estar firmes na nossa fé, sendo homens valentes. Você sabe que quando a Bíblia, Deus fala homem, Ele não está falando de homem
sexo masculino, ele está falando do ser, né? Que é o homem, que é o homem e a mulher. Você, senhora, sou eu, é o irmão. Ele fala: sejam valentes, sejam fortes. Diga comigo: sejam valentes, sejam fortes. Porque no meio da batalha, no meio de uma luta, somente os valentes e os fortes é que vencem. Você lembra de Davi? Davi era um valente, ele lutava na batalha. E ele tinha os valentes de Davi, que também eram homens que estavam dispostos a dar a vida para vencer. E que falar de Josué, o grande general valente. Diz a Bíblia que Josué, a própria presença dele já fazia as pessoas tremerem, porque ele era intrépido, homem de guerra. Agora a guerra, nossa, eu sou assim mesmo, sou forrozeira. Eu vou lá e brigo com a vizinha, bato boca mesmo, se tiver que sair na mão eu saio. Estou usando os termos que as pessoas usam. Não. Aí em Efésios 6 fala que a nossa guerra não é contra carne ou sangue. Não é ser forrozeiro, forrozeira, batendo boca com os outros, discutindo, desafiando, chamando as pessoas para briga. A nossa luta, ela é espiritual. Tem muita gente que é muito valente para brigar com os outros e depois não sabe resistir o mal, não sabe resistir o pecado, não sabe resistir a tentação, é fraco. Aí é derrotado pelo mal. Não, você tem que lutar na oração, no jejum, na consagração, santificando a tua vida, levando a tua vida aos pés do Senhor Jesus, vivendo em comunhão com Deus, vivendo o propósito que Deus tem para a sua vida. Você aceita? Você recebe essa palavra nessa manhã? Quantos recebem esta palavra? Diga: eu recebo essa palavra. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e diga assim comigo: ó Deus, eu venho diante de Ti, ó Deus, pedindo nessa manhã, nesse culto de domingo, a unção do Teu Espírito, a armadura de Deus sobre a minha vida. E eu quero cingir, eu quero vestir a minha alma, o meu corpo, o meu espírito com um cinturão da verdade. Que maravilha! Veste, meu irmão, agora, minha irmã, o cinturão, o cinto da verdade, que é a palavra de Deus, que é o evangelho de Jesus, não é a palavra do pastor, do pregador, do evangelista, do apóstolo. Não, eu estou na palavra do pastor Eduardo. Não tem que ficar na minha palavra, não. Você tem que ficar na palavra de Jesus. Nenhum homem pode salvar, nem a si mesmo, quanto mais salvar outros. Você fica firme no evangelho. Veste a tua vida com um cinturão, com o cinto da verdade. Deixa eu orar para você. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai, em o nome de Jesus, em quem nós podemos ter ajuda e só temos no Senhor Jesus a promessa de libertação, a verdadeira liberdade, que é a certeza, a confiança verdadeira, plena e segura de que Cristo, ao morrer na cruz para nos salvar, o Senhor Jesus venceu o pecado. Em si mesmo, Jesus, ele cumpriu a lei para obter a vitória sobre aqueles que ele quer fazer livres. E o Senhor diz que aquele que o Filho do Homem libertar, verdadeiramente serão livres. Somos livres de todas as consequências do mal, do pecado. Porque nós reconhecemos, ó Cristo Jesus, que o pecado traz como consequência o sofrimento. E a lei do pecado é o sofrimento.
Mas aquele que crê na graça de Jesus, que é a morte e a ressurreição, vence a lei do pecado, vence a morte. E por consequências, nós temos uma plenitude de liberdade em Cristo Jesus. Assim que temos esperança em Cristo, Cristo é a âncora da nossa alma, a esperança do nosso ser. Eu declaro que nessa manhã, através dessa palavra, cada pessoa que ouvir, agora ou ouvir depois, venham ter a verdadeira liberdade das falhas, que o Senhor possa tirar, sacar, libertar de todas as prisões, dos grilhões, das cadeias que têm mantido muitos cativos e presos. Hoje mesmo, em o nome de Jesus, declaramos libertação. Libertação do corpo, da alma, do espírito, que sejam libertos de todo o mal. Em o nome de Jesus. Seja liberto, liberta. Jesus, ele agora quebra. Ele destrói toda a corrente que te perseguia, que te prendia. E ele te faz livre, livre. E se você é livre por Jesus, verdadeiramente você é liberto, liberta de todo o mal. Permanece na palavra, persevera na palavra de Jesus, que é a verdade do Evangelho. Vive a palavra. Nós somos pecadores, vamos continuar sendo falhos, mas a gente tem que se esforçar. Nós temos que diariamente buscar apresentar todas as nossas forças, com todo o nosso ser e empenho, um desejo de agradar e de viver para Deus. Que maravilha, né? Domingo que vem eu vou continuar falando sobre isso, os benefícios da verdade, né? O que ocasiona, o que gera dentro de nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, diário. Qual os benefícios da verdade que eu recebo? Bom, basicamente você muda, né? Teu ser se transforma, você nasce de novo, com uma nova maneira de pensar, de entender, de olhar, de ver as coisas, de sentir, de aceitar as coisas. A nossa perspectiva, ela muda completamente. Você passa a ver o mundo, as coisas, a sua vida de maneira diferente. Então, domingo que vem eu vou falar sobre isso, sobre a verdade. A verdade é Jesus. A verdade não pertence a uma igreja, ao ministério. Hoje em dia você veja que os líderes das igrejas, para se endeusar, para se fazer de deuses, eles querem dizer, não, porque aqui o meu ministério, que a minha igreja, que o que eu estou falando é a verdade absoluta, para que as pessoas sigam a eles. É aí que apareceram os Jim Jones, o David aqui de Waco, e todos esses falsos profetas, esses homens endemoniados que destroem vidas até hoje. Porque o verdadeiro pastor, o verdadeiro ministro do Evangelho é aquele que leva as pessoas a Jesus, que leva as pessoas a viver a verdade da Bíblia, não para me seguir a mim. Se você está no lugar que se diz igreja e todo o tempo estão endeusando o líder e levando você a acreditar no líder, ouvir o líder, isso é seita, isso não é igreja. A verdadeira igreja de Cristo tem Cristo como a rocha principal, como a pedra angular, a pedra fundamental, onde nós estamos fundamentados no autor e consumador da nossa fé. Ele começou a nossa fé. Quando Paulo fala que nós temos que manter os nossos olhos fixos no autor consumador da nossa fé, ele está falando de quem autor é o que começou, o que criou, né? Então Jesus criou a fé
em nós, através da pregação do Evangelho, através do seu sacrifício na cruz. E ele que é o consumador, ele que vai terminar, não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é sei lá quem mais. Quem vai terminar a sua fé é Jesus, porque quando eu morrer e você morrer, nós vamos nos apresentar diante de Jesus, lá no céu, no dia do juízo, e nós vamos ter que apresentar contas do que foi a nossa vida nessa terra, porque ele é quem vai determinar a nossa salvação. Então, eu tenho que andar com ele aqui agora, eu tenho que seguir a ele, eu tenho que obedecer a ele, viver para ele, porque ele é o único que pode me salvar. A igreja não vai poder te salvar, nenhum ministério vai poder te salvar, nenhum líder de igreja vai poder te salvar. Nem diácono, nem obreiro, nem evangelista, nem cantor, nem adorador. Só quem salva é Cristo. Paulo diz, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus guarde o teu caminho, a tua vida, que Deus te livre de todo mal. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia da tua vida, que o Senhor te levante e Ele te guarde hoje e amanhã e para sempre. Diga a graça de Deus comigo, o amor do Pai, a graça e a paz do Filho Jesus, que as consolações, o conforto e a misericórdia do Espírito Santo nos guarde a direção, a sabedoria do Espírito Santo nos guie, nos guarde hoje e amanhã para sempre. Uma semana abençoada. Envia esse culto para outras pessoas, tá? Compartilha aí e participa todos os dias aqui dos 5 minutos com Deus, que nós estamos orando pelos problemas impossíveis. Você pode escrever aí, colocar na oração, e domingo que vem aqui de manhã eu vou continuar falando sobre os benefícios da libertação e da vitória. Graça e paz, vitória sempre. Um bom dia para todos. Até.